Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agronegócio. É um prazer te ter aqui de novo. A comunicação no agronegócio tem ganhado cada vez mais relevância estratégica, especialmente diante dos desafios de tornar a produção de alimentos mais eficiente e sustentável. Em um setor que movimenta a economia global, comunicar com clareza, propósito e responsabilidade é essencial para conectar produtores, empresas, centros de inovação e a sociedade. A nossa convidada de hoje, a Fernanda Blaschke, é uma profissional com mais de 2 décadas de experiência na área e que tem como responsabilidade assumir um importante desafio no agro, liderar a comunicação da UPL, uma multinacional com forte atuação em soluções agrícolas e compromisso com a sustentabilidade. Mas antes de bater um papo, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Fernanda Poloni Blaschke nasceu em São Caetano do Sul e é formada em administração. Ler é seu refúgio, mas é na comunicação que faz a diferença. Hoje lidera a comunicação da UPL, multinacional indiana e a 4ª maior do mundo em proteção de cultivos. Mãe de 2 meninas, casada e movida por propósito, ela transforma palavras em pontes. Protagonista, porque sabe que comunicar o agro é dar voz ao que sustenta o Brasil, com estratégia, humanidade e coragem. Obrigada, Fernanda. É um prazer poder te receber aqui na Protagonista, conhecer um pouquinho mais dessa sua história. Eu que agradeço, Jaque, pela oportunidade da gente contar um pouquinho como a gente comunica no agro. Exatamente, Fernanda? Porque muitas mulheres te conhecem, muitas mulheres te veem aí nos eventos, mas talvez nem todas conheçam a sua trajetória, Então eu queria começar por aí. Como é que você entrou no agronegócio? É bem interessante essa pergunta, Jaque, porque de fato eu não comecei no agro, Você já comentou aqui no começo do programa que de fato eu tenho mais de 20 anos na área de comunicação, porém eu passei por diversos segmentos, Então eu passei pelo automotivo, eu passei pela área de plásticos e borracha, eu passei pela área de moda, eu trabalhei com licenciamento e a oportunidade na UPL apareceu há 3 anos e eu era exatamente o que hoje eu falo do consumidor, Eu era aquela que sempre consumiu todo e qualquer produto do agro, afinal de contas eu me visto de algodão, afinal de contas eu me alimento do produto vindo desse agro nacional que tanto nos dá orgulho, mas eu não conhecia a maneira como ele lidava, todo o potencial, a maneira como é o público, e foi uma grata surpresa. Então eu tinha uma amiga em comum que já estava no agronegócio, ela foi da John Deere, me indicou, e a UPL também, ela é uma empresa que aposta bastante, uma empresa bastante inovadora e também inovou ao me trazer uma outra visão de comunicação, com uma visão, o que a gente fala não da Faria Lima, mas de São Paulo, com uma outra visão de outros mercados, porque também sentiu uma necessidade de que precisávamos comunicar de uma maneira diferente. E é isso que eu venho fazendo desde que eu entrei na UPL há 3 anos e meio e de fato picada pelo bichinho do agro, apaixonada pelo agro, orgulhosa do segmento que eu estou hoje. É muito legal, Porque eu também não venho do agro e a gente sempre fala comunicar, Somos comunicadores, vamos Exato. Comunicar vários temas. Mas como o agro é apaixonante, Fernanda? E como tem milhares de oportunidades. Sim, exatamente isso. Acho que cada vez mais, Jaque? O que eu tenho acompanhado ao longo desses anos é um agro mais jovem, É um agro que a sucessão familiar ela tem sido muito forte. Nós duas estarmos aqui, um agro em que a mulher tem sido cada vez mais protagonista, e tudo isso tem mudado o negócio. E em mudando o negócio, de fato, nós temos que mudar a maneira de comunicá-lo. Então, assim, a partir do momento que sempre que você comunica para alguém mais jovem, você tem um nível de atenção menor, porque você tem uma série de outros elementos aí. O agro é extremamente tecnificado, é extremamente internacionalizado, coisas que as pessoas de fora do agro não sabem, e cada vez mais sustentável. Então, assim, tudo isso nos demanda uma comunicação diferente.
né? E nós, como mulheres, aqui como mulheres comunicadoras, conseguimos ter esse olhar. Então, super importante a gente estar nesse papel e nesse momento do agronegócio. A UPL é uma empresa muito, comprometida com a sustentabilidade. Sim. É uma pauta que vocês trazem o tempo todo. Quais são os seus principais desafios para comunicar essa sustentabilidade no agronegócio? Então, a sustentabilidade no agronegócio, ela cresce, mas ela é algo novo. Então, um dos principais desafios é uma comunicação educativa, né? Tanto para dentro da porteira, né? Então a gente cada vez tem mais agricultores, produtores e canais sabendo que tem que ser cada vez mais sustentáveis. Então, né, dentro dos programas que nós trabalhamos, agricultura regenerativa, programas de carbono, né, de regeneração de carbono no solo, próprio o manuseio de biológicos, né, especialmente em culturas de especialidades, né, o agricultor vem aderindo cada vez mais, porém ainda com muitas dúvidas, né, porque é relativamente novo. E ainda mais na parte de como monetizar tudo isso, não só, né, no entregar um produto mais sustentável, né, no segurança alimentar, mas, por exemplo, como ele vai vender créditos de carbono lá na frente. Né? Então, assim, a gente tem o desafio de comunicar, mostrar, né, todas as nossas iniciativas, mas também educar, ao mesmo tempo em que a UPL tem a bandeira de também mostrar isso para a sociedade, mostrar o agro sustentável para a sociedade, mostrar o quanto o Brasil é evoluído já, mesmo que está numa trajetória, mas numa trajetória que ele já largou na frente, né, como UPL, e que isso vai aumentar cada vez mais e mostrando que, inclusive, o quanto o agricultor é comprometido com isso. Então, por isso que nós temos iniciativas tanto para dentro quanto para fora da porteira para vencer esses desafios. Falando da iniciativa para fora da porteira, né? Uma das mais emblemáticas, talvez, dos últimos tempos foi a Copa do Mundo, né? Como conectar o futebol e a Copa do Mundo com o produtor rural? Foi uma experiência, sim, grandiosa, uma experiência extremamente rica para a UPL e para a Fernanda como profissional, né? Porque de fato, e foi exatamente para isso, quer dizer, como podemos mostrar para a sociedade o agro sustentável? E de repente a UPL resolveu estar no maior torneio esportivo do planeta, né? Numa linguagem que conversa com todo mundo, quer dizer, o futebol conversa com a maioria das pessoas no mundo inteiro, por isso que nós temos um torneio só disso, de 4 em 4 anos, tão famoso. Mas também conecta com o agricultor, com o agro, né, e com a sociedade. E nós realmente usamos a Copa como uma bandeira para mostrar o agro sustentável para o planeta. E foi super bem sucedido, né? Além do fato de nós termos, né, toda a comunicação, nós aqui no Brasil podemos contar com o Cafu, né, pentacampeão, foi assim, o Cafu mergulhou no agro, muito bacana até, ele passou a levar o agro para além até da UPL, então ele passou a participar de encontros que ele mesmo, com o conhecimento que ele adquiriu conosco, ele passou a ser um defensor do agro nacional também, e ele também aprendeu conosco, né, quando nós o contratamos. Então assim, para além da gente também levar, né, esta bandeira, a UPL mundialmente levou mais de 1.000 pessoas ali para o Catar, né? Então, assim, viveu aquela experiência de Catar tão diferente, mas também essas pessoas foram protagonistas, né, de mostrar o agro sustentável para o planeta ali dentro da Copa do Mundo. Como é importante pegar essas figuras, né, que já são emblemáticas, que já são conhecidas, que já conectam com o público final para conhecer o nosso setor, né? Porque todas que conhecem acabam se apaixonando e virando defensores, né, Fernanda? Sim, e isso faz parte da nossa estratégia de comunicação, já que como profissional vim sem conhecer o agro, descobri toda essa força do nosso negócio e passo a, como comunicadora também, né, mostrar isso até para a minha rede ou para outras pessoas que estão de fora do agro. Nós trazemos figuras que são de fora do agro, mas que têm alguma afinidade ou gosto, eu falei, tendência a se apaixonar, digamos assim, né? Para mostrar todos os projetos. Então, por exemplo, nós começamos com o Cafu, hoje nós estamos com o Chitãozinho. Né, o Chitãozinho, ó, você vai falar, nossa, ele é um cantor sertanejo, mas nós temos a honra de ter o cantor do hino nacional brasileiro, né, de evidências conosco, que sim, ele tem uma fazenda, mas do mesmo jeito ele também tem aprendido conosco, né, veio do Paraná, todo esse tipo de coisa, mas nós trabalhamos a fazenda dele, tanto que ele vinha com pastagem, né, e ele começou com soja esse ano conosco. Né? Então, assim, também é uma figura emblemática, também é uma figura super famosa
com o pé na terra, mas com a carreira feita na cidade, que dá essa visibilidade para os dois lados. É o que eu falei, a gente sempre trabalha dentro da porteira e fora da porteira. E também a gente evidencia projetos importantes. Então, por exemplo, a gente entrou no esporte a motor, tanto no Rally dos Sertões quanto com o César Burhani, para mostrar a força do etanol. Né? Então a gente fala tanto, né, quando você fala sobre sustentabilidade e sobre carbono, eu que vim do segmento automotivo conheço bastante do carro elétrico e do como ele tem evoluído, mas nós temos o combustível mais sustentável também, né, que vem crescendo. Então a gente, quer dizer, falou muito de etanol de cana, mas o etanol de milho tem crescido absurdamente. Né? Então assim, a gente também entra na pauta de eficiência energética com o agronegócio ligado, né? Então, e é isso que a sociedade não conhece, né? E é o que estamos fazendo de melhor aqui, eu acho que a gente tem que dar voz para isso. Isso é muito legal. E, Fernanda, como é que é estar num cargo de liderança, né, dentro desse agronegócio? E como você vê cada vez mais as mulheres nessas posições? Como eu disse já, que eu acho que assim, as mulheres têm crescido em todas as posições. Né? Então, assim, e que bom que também tem crescido como líderes, sim. Então, no agronegócio a gente vê um aumento de mulheres muito forte, né? Então, quer dizer, parece que não, mas há poucos anos você já não tinha mulheres liderando fazenda, você não tinha essa sucessão de um pai para a filha, por exemplo, né? Ou mesmo das funções administrativas, mas as funções financeiras, as responsáveis pelo negócio. A gente sempre soube, por exemplo, que em índice de estudo, as mulheres estudam por mais tempo que os homens, né? Que te faz capacitar muito mais para, de fato, exercer cargos de protagonismo, cargos de liderança, né? Mas há pouquíssimos anos atrás você realmente não via. Eu acho assim, cresce, ainda cresce. Eu acho que ainda é uma trajetória, ainda é um caminho. Né? Então, assim, mas eu falo que, por exemplo, né, dentro dos meus 20 anos, e quer dizer, eu também trabalhei num segmento bastante machista, é uma palavra pesada, mas com vários homens, vamos dizer assim, que é o automotivo, que eu via muito pouco quando eu comecei. E de fato, assim, até as conversas de diversidade ou inclusão para mulheres, eu, Fernanda, nunca me coloquei neste lugar. Eu sempre acreditei que estudo, trabalho duro, disponibilidade para aprender, empatia, que tudo isso eram competências que te faziam estar numa posição de líder ou de protagonista. E permaneço acreditando, né? E acho bacana que isso. E dentro de uma liderança feminina, nós temos tudo isso. Né? Isso é super importante em vários ambientes em que você está, mas numa empresa é bastante importante. Eu, no caso, que tenho uma carreira corporativa no agro hoje, né? Mas eu gosto do fato disso, de como a gente tem tido mais mulheres exercendo esse papel, nós realmente nos unimos para trocas, para evolução, que eu acho que isso é bem inerente da mulher, até para coisas que são nossas, como a maternidade, por exemplo, né? De que, de fato, também nos fazem crescer neste papel de líder. Muito legal. Se você pudesse deixar aqui um recado para quem está assistindo a gente, né? Uma mulher que seja ou não do agro, mas que queira, né, vir para esse setor. Eu acho já que exatamente, é boa essa sua pergunta. Nós podemos fazer o que nós quisermos. Eu acho que para todas as mulheres, né, em qualquer segmento, é só querer. Né? A partir do momento que você tem a vontade de estar aqui, né, no agronegócio, você pode estar com as suas capacidades e as suas competências femininas. Né? Como eu disse, estar aberto para aprender, estar aberto para somar, estar aberto para compartilhar, né? E, acima de tudo, a crescer. Porque o agronegócio, ele cresce, ele sim, né, passa por alguns momentos, às vezes bastante difíceis, né, no nosso segmento, que foi de defensivos, ou mesmo agro, a gente percebe algumas coisas, mas extremamente resiliente. Então, eu acho que o agro, esse novo agronegócio, merece e precisa cada vez mais das nossas competências femininas, né? As competências de mulher. Então, eu acho assim, eu sempre falo para alguém que me pergunta, o que você acha do agro, Fernanda? Como foi essa sua transição? Eu falo, só vem. Só vem porque, assim, tem chance de crescimento, colaboração,
para todas nós, e homens e mulheres dentro desse negócio. Muito legal, Fernanda. Adorei te conhecer um pouquinho mais. Obrigada Eu também, pela já que foi um prazer estar aqui e agradeço de novo pela oportunidade. Obrigada. E no próximo bloco vamos aprender com Ana Rita Scosafave como potencializar resultados, reduzir custos e conquistar mercados com gestão estratégica. Então não sai daí.